Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma farinha que é zero carboidrato, então ela é low carb, ela é cetogênica, ela é ótima se você quer emagrecer, se você quer controlar o açúcar do sangue. Essa farinha também é baixa em gorduras, não tem um pulo do gato aí, tá vendo? E tem muitos nutrientes super interessantes para a saúde. E além de tudo, ela é barata, é fácil de fazer, você deve ter um ingrediente aí em casa para preparar essa farinha, porque ele realmente é muito tradicional e muito barato para a gente consumir no dia a dia, é tranquilo da gente acrescentar. Vou te explicar como fazer os benefícios dela. Fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, porque eu tenho vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. E se você adora essas dicas de low carb, cetogênica, dicas para emagrecer de uma maneira geral, já deixa sua curtida, porque vou entender que você gostou desse tema e trago mais vídeos assim para você. Me conta qual o tipo de farinha que você mais usa aí no seu dia a dia. E por que você usa ela? É para saúde, é pelo preço? Se você pudesse usar qualquer farinha, independente do preço, qual você usaria mais? Qual que você mais gosta? Eu vou adorar ver o seu comentário. Isso também me inspira a trazer outros vídeos aqui para você. Vamos falar mais dessa farinha que é realmente maravilhosa. Poucas pessoas conhecem, poucas pessoas usam, apesar de ser muito fácil de preparar e muito fácil de acrescentar as preparações, que é a farinha de frango. Pode parecer estranho, como assim, Patrícia, farinha de frango? Você está falando do frango moído? Mas não é, vou te explicar como fazer em casa, que é super fácil, e falar de todos os benefícios da farinha de frango. Porque para fazer a farinha de frango, você vai precisar só de frango. Então a farinha de frango, na verdade, compartilha muitos benefícios da própria carne do frango, que é uma carne com pouca gordura, é uma carne com muita proteína, acaba que ela é muito saudável, muito nutritiva. E a gente pode parecer estranho, né? Falar assim, ah, mas como assim, Patrícia, farinha de frango, eu vou poder fazer o que com essa farinha? Tudo que for salgado, né? Porque ela é uma farinha de frango. Então você pode fazer panqueca salgada, você pode fazer bolo salgado, você pode fazer pãozinho, pode fazer salgadinho, tipo massa de coxinha, assim, né? O que você quiser. E ela dá realmente uma textura de massa. Eu tenho algumas receitas aqui usando o frango como base, né, para fazer massas, pãezinhos, focaccia, essas coisas aqui. E vou deixar aqui embaixo na descrição para você ver mais ou menos como fica. Porque quando você parte o preparado, ele fica com uma textura de massa mesmo, apesar de você não ter colocado farinha de trigo, glúten, nada disso. Claro que existem outras farinhas low carb bem saudáveis, como a farinha de amêndoas, como a farinha de linhaça, como a farinha de coco, a farinha de amendoim, mas elas têm uma outra característica. Essas farinhas normalmente são farinhas low carb, sim, cetogênicas, sim, mas elas são muito ricas em gordura e elas dão um ponto diferente na receita. A farinha do frango, ela vai dar uma textura mais de pãozinho. Essas outras farinhas, por elas serem mais gordurosas naturalmente, né, porque são à base de linhaça ou de coco mesmo, ou de amêndoa ou amendoim, que são naturalmente mais gordurosos, às vezes não dão aquele ponto que a gente precisa de chupar o líquido da receita e dar aquele ponto mais firme. Então, muitas vezes não dá o ponto, fica um pouco mole, tirando a farinha de coco, né, que ela absorve muita água, então ela dá o ponto super rápido. Mas essas farinhas de oleaginosa normalmente tem essa diferença. Então, por isso que às vezes pode ser legal usar farinha de frango, que ela dá um ponto muito bom mesmo, né, de receitas. Vamos falar um pouquinho mais dos benefícios dela, depois eu te explico como você preparar na sua casa a farinha. Então, o primeiro super benefício da farinha de frango é justamente que ela é muito rica em proteína, porque ela é frango, né, gente? Então, normalmente você pensa assim, ah, se eu for fazer uma tortinha, se eu for fazer um bolinho, uma panqueca salgada, o que eu vou botar de recheio com proteína para chegar, né, no meu valor de proteína do dia, para ficar uma refeição equilibrada? A proteína, obviamente, é muito importante para a imunidade, para a construção muscular, para a saciedade, para o emagrecimento, para o metabolismo. Então, é importante que a gente consuma o mínimo de proteína. Até as mulheres não consomem tanto, tem um vídeo falando sobre isso aqui. Mas quando você já usa farinha de frango, você já não se preocupa com isso. E aí, você pode caprichar nos vegetais, no recheio. Você tem mais flexibilidade, pode ser um pouco da caixinha. Então, lembra que ela é uma ótima opção para acrescentar mais proteína no seu dia a dia. E como o frango também é rico em outros nutrientes, né, vitaminas do complexo B, vitamina D mesmo, é uma forma diferente de você acrescentar mais vitaminas e minerais diferentes à sua preparação do dia a dia. A farinha de frango também pode ajudar no processo de emagrecimento e de controle do açúcar do sangue, porque ela basicamente é proteína pura. Ela é zero carboidrato, mesmo tem um pouco de gordura, mas nada quanto, não tem tanto quanto essas farinhas de oleaginose que eu falei.
Então, por ela ser uma ótima fonte de proteína e por ter um índice glicêmico super baixo mesmo, né? Não tem carboidrato, então o índice glicêmico dela é muito baixo, ela ajuda a baixar a carga glicêmica e o índice glicêmico da refeição. Ela ajuda muito no controle do açúcar do sangue, evitando que você tenha grandes flutuações de açúcar do sangue. A gente sabe que quando a gente flutua muito o açúcar do sangue, quando ele sobe muito rápido, a gente secreta insulina para poder organizar isso. Aí tem uma queda abrupta. Essa queda abrupta dá uma fome danada. Aí você come alguma coisa de novo, carboidrato sobe. Então você fica numa gangorra, né? Numa montanha-russa de glicose ao longo do dia, o que favorece o ganho de peso e favorece o acúmulo de gordura visceral, abdominal, entre os órgãos, que é ruim para a parte cardiovascular, que é ruim para a síndrome metabólica. Então, consumir mais a farinha de frango ao invés da farinha de trigo, por exemplo, vai ajudar muito você nesse sentido também. E também emagrecer, né? Então ajuda na saúde e ajuda na perda de peso e na manutenção do peso. Se você consumir a farinha de frango, por exemplo, na forma de um pãozinho ou de um bolinho que você já deixa pronto para o café da manhã ou para o lanche da tarde, lembre que você vai estar consumindo proteína extra em momentos do dia que normalmente a gente não consome tanta proteína assim. Quando você olha normalmente o café da manhã básico das pessoas, é um café com leite com pão com manteiga, ou é um suco de laranja. Então pode ter um pouquinho de proteína do leite ali, mas assim, não é nada que seja muito expressivo. E tem gente que nem consome leite de manhã, né? Às vezes é um pão com manteiga e um café, um suco de laranja. Então, claro que existem pessoas com café da manhã super equilibrado, mas estou dizendo aquele café da manhã da pressa, da correria do dia a dia. Então, quando você acrescenta alguma preparação que você já fez com a farinha de frango antes ali, você vai estar consumindo proteína de boa qualidade nesses momentos das pequenas refeições também, o que ajuda na saciedade, na manutenção do peso, na prevenção dessas oscilações de glicose. Então, favorece a saúde como um todo. Claro que também, por ela ser fonte de proteína, a farinha do frango ajuda no ganho de massa muscular. Então, para pessoas que estão querendo fazer um trabalho de hipertrofia, ganhar massa muscular, tonificar os músculos, enfim, melhorar, né, o aspecto visual também com a hipertrofia muscular, é um ótimo suplemento de proteína e mais barato para você consumir no dia a dia. E você pode acrescentar, né? Às vezes você não quer comer whey, você prefere colocar esse pozinho do frango para fazer uma torta, um bolo, como eu falei. O whey normalmente é doce, você quer um suplemento de proteína salgado, o whey neutro às vezes é difícil de achar. Lembra que você pode usar a farinha de frango para fazer as preparações para aumentar o aporte de proteína também e contribuir para o ganho de massa muscular. Então, como fazer essa farinha de frango? Normalmente as pessoas usam o peito do frango por uma questão de praticidade, porque é mais fácil de você tirar o osso, a cartilagem e tudo mais. Mas se você quiser fazer com coxa de frango sem pele, também funciona bem. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais diferentes tipos de corte de frango e qual é a composição de gorduras e proteína nos diferentes, porque muda, né, gente? Então, vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Mas você pode optar pelo peito ou pela coxa do frango sem pele. E aí, como você faz? Você vai pegar um frango, vai colocar ele sem pele numa panela com água, cobre com bastante água e cozinha. Não precisa adicionar sal, mas se você quiser pode, mas assim, não precisa, cozinha só na água mesmo, até ele ficar bem cozidinho. Depois que ele estiver cozido, separa ele do osso, da cartilagem e tudo mais. Melhor fazer isso com o frango mais morno, porque fica mais fácil de você separar tudo. Aí depois você vai pegar esse frango e você vai processar ele. Não precisa processar muito da primeira vez, mas tem que virar como se fosse um purê, digamos assim. Não, nesse primeiro momento não vai virar um pó, não vai virar uma farinha, mas você tem que moer o frango, né? Processar o máximo possível. Então você pode usar o liquidificador, aí você vai ter que botar pouco frango, batendo e mexendo com a colher aos pouquinhos. Se você tiver processador de alimento é mais fácil, você processa ele um pouco lá e normalmente já foi. Aí você tem que secar esse frango, né? Então normalmente você pode fazer duas coisas diferentes. Ou você pode botar numa assadeira e botar no forno a mais ou menos 80 graus e esperar até ele ficar mais seco e douradinho. Então vai levar um tempo, aí uns 30, 40 minutos, você vai ter que ver, separa bem ele, assim, espalha bem na assadeira para poder evaporar bastante água. E não bota o forno muito alto, não queima e não desidrata. Ou você pode pegar esse preparado mesmo, botar na frigideira com fogo médio, assim, não muito quente também, e vai mexendo sem parar até secar esse frango. Da mesma forma até ficar bem douradinho e seco, né? Você vê que virou, tipo, bem seco mesmo. Ah, estragou o frango, ninguém vai comer, tá bem seco. Mas pra farinha isso é bom. Depois que ele estiver seco e bem douradinho, você vai bater de novo no liquidificador ou no processador que você tiver aí na sua casa, até virar uma farinha. Se você achar que ainda tá um pouco úmido, você pode voltar pra panela ou pro forno até ele ficar tipo uma farinha mesmo.
E aí depois, se você quiser bater de novo ou não, você bate até ficar na consistência que você quer. E aí você guarda num pote e dentro da geladeira, porque é carne, né? E aí você guarda na geladeira e pode usar em 1 ou 2 dias, como um frango qualquer que você usou. Claro que muitas pessoas falam assim, ah, você tirou a água, você desidratou. Inclusive, se você tiver um desidratador de alimentos, tem gente que tem, né? Você pode botar lá o frango cozido, desidratar e depois fazer o mesmo processo de bater. Esqueci. Muitas pessoas não têm, né? Então é mais difícil. Mas tem gente que fala, ah, como você desidratou, a durabilidade fica muito maior, pode deixar mais tempo na geladeira. Mas eu particularmente não gosto, eu prefiro fazer menos e garantir que vai estar equilibrado ali, né? Não vai ter nenhum tipo de proliferação de bactérias, de nada do gênero, e consumir mais rápido do que fazer uma quantidade muito grande, às vezes estragar ou se expor a um risco desnecessário. Então, 2 a 3 dias, fechadinho o pote na geladeira, uma opção legal para você utilizar e mais segura. Um detalhe importante é que se você for usar o processador de alimentos, você tira a água toda do frango, né? Bota numa peneira, assim, tira o frango todo e processa. No caso do liquidificador, talvez seja interessante você botar um pouco d'água, pingar assim aos poucos para facilitar para bater, para o seu liquidificador não sofrer e acabar queimando, né? Porque senão às vezes o liquidificador não consegue bater mesmo e estraga o equipamento. Lembra sempre que quanto mais água você botar ali para bater o frango, mais tempo ele vai ficar no forno para secar. Então o ideal mesmo é que você não bote água ou bote o mínimo possível para te adiantar depois o trabalho lá no forno. Me conta aqui embaixo então se você já usou a farinha de frango, se tem alguma receita com ela, onde é que você vai passar a colocar na sua panqueca salgada, na sua torta, no seu pãozinho. Vou adorar ver seu comentário. Dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!